Seja muito bem-vindo em mais uma videoaula aqui comigo. Na aula de hoje eu vou te ensinar esse tapetinho aqui, que é o tapete Mila na versão retangular. E olha só, gente, que fofura esse lacinho aplicado aqui, ó. Eu vou deixar para você aqui na descrição o link da aula desse lacinho, tá bom? Agora eu vou passar para você algumas informações aqui sobre a nossa peça, sobre a quantidade dos materiais e a agulha que eu utilizei, tá bom? Então, para fazer a minha peça, eu utilizei os fios penteados 100% algodão da Comercial Fiticom e utilizei também o fio Mônaco. Eu vou passar para você a quantidade de cada um que eu utilizei, tá bom? No fio branco, gente, esse daqui é o fio Mônaco, tá? Eu utilizei a quantidade de 46 gramas, tá bem? Na cor azul praia, penteado 100% algodão, foi 200 gramas. Na cor azul royal, penteado, 103 gramas. E na cor azul centáurea, 113 gramas. Eu vou deixar anotadinho aqui na descrição a quantidade de cada cor que eu utilizei, tá bom? E se você quiser fazer o seu tapetinho exatamente nas mesmas cores que eu fiz esse daqui, a Fiticom tem o kit aí com exatamente essas mesmas cores, tá? Na quantidade para fazer esse tapetinho, tá bom? Pensando aí nas sobras, que às vezes a gente fica com muita sobra por estar comprando um cone de cada cor, para às vezes fazer apenas um tapete que a cliente pede. Eles resolveram lançar então um kit com a quantidade para você fazer o tapete, tá bem? Então eu vou deixar para vocês na descrição o link, tá? Para vocês adquirirem aí esse kit, que tem um valor bem legal, tá? É um valor promocional, por ser aí a quantidade para fazer o tapete, gente, tem um valor bem legal, tá bom? E esse kit fica lá na aba Kit Promocionais. Você vai entrar no site, que eu vou deixar aqui o link, tá? E aí você entra lá na aba Kits Promocionais, que vai ter então esse kit para você adquirir, tá bom? Caso você vá fazer aí 2 tapetes, você pode adquirir 2 kits, tá bem? Agora eu vou te passar também o peso que ficou aqui a minha peça, tá bem? O peso total e a largura. Durante a aula eu vou dar dica para vocês conseguirem aí fazer a passadeira, tá? Então, ó, o meu tapete ficou medindo 76 de comprimento por 49 de largura. Eu vou medir aqui com você, ó, dessa base azul escura aqui pra fora, ó, começando aqui da parte azul centauri, ó, tem 15 centímetros, tá bem? Então, se você for fazer aí uma passadeira, você sabe aí, então, agora que dessa parte aqui central pra fora tem 15 centímetros de cada lado, tá bem? Por exemplo, se a sua cliente pedir aí o seu tapete com 1,30 m, então você vai ter que fazer essa base central aqui com 1 metro, tá? E se você quiser fazer ela mais larga, a mesma coisa, tá bem, gente? Lá no início da aula eu já vou explicar pra você, tá? Como você vai fazer pra aumentar, ou se tiver que diminuir também, ok? Já vou deixar na aula. Então eu espero que você goste aí da nossa peça, tá? Se você gostar, deixa o like, já se inscreva no canal e ative aí as notificações para não perder nenhuma das novidades. Então agora bora trabalhar. E lembrando, pessoal, que esses fios são de espessura 6 e a nossa agulha é a 3,5. Então bora lá? Vou dar início aqui então na minha peça. Vou estar trabalhando com a agulha 3,5. Vou começar aqui então com a cor azul royal. Vou fazer aqui o nozinho inicial. Puxa aqui a ponta. E vou fazer, gente, um cordão com o total de 38 correntes, ó. Deixa eu contar aqui, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou completar aqui o meu cordão com as 38 correntes e já volto com você. Já fiz aqui, então, o cordão com as 38 correntes, tá? Agora, eu vou te passar aqui uma instrução. Se você quiser aumentar a sua peça, você vai aumentando aí de 4 em 4 correntes, ok? Até atingir a largura que você precisa, tá? Só lembrando que eu deixei aqui no início do vídeo a medida que tem, tá? A partir dessa parte central que eu fiz, pra parte de fora, tá? Com o bico, tá? Ok? Então, se você ficar com dúvidas aí sobre o tamanho de cordão que você tem que fazer, sobre a largura, você dá uma conferidinha lá pra você saber o tamanho que tem aqui esse cordão que eu fiz
e o tamanho que tem a parte do bico, tá? A parte que fica em volta aqui da nossa peça. Aí você vai conseguir se orientar aí para fazer maior. Então, você vai fazer aí de 4 em 4 correntes, até atingir, então, a largura que você quer, somando com a parte de fora que eu deixei a medida para vocês, ok? E se você quiser diminuir, você também vai diminuindo de 4 em 4 correntes, beleza? Então, vou contar aqui, ó, de trás pra frente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui nessa sexta corrente, ó, eu laço o meu fio, venho e entro nela. E faço ponto alto. Laço o fio, na próxima corrente de base, ponto alto. Laço o fio, na próxima corrente, ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio, pulo aqui uma corrente de base, vou na próxima e faço ponto alto. A nossa base, gente, ela é toda trabalhada de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá? Sendo um ponto alto para cada corrente de base que a gente tem, para fazer o bloquinho, tá bom? Faço uma corrente, pulo aqui uma corrente de base, vou na seguinte e faço o ponto alto. Vou seguir, então, trabalhando aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente e pulando uma corrente de base, tá? Até chegar lá no final, tá? Quando eu chegar lá no final, vou ter o total de 8 bloquinhos, tá? Se você estiver fazendo um tamanho diferente, claro que vai ser uma quantidade diferente aí no seu, né? Mas eu vou continuar aqui, então, até chegar lá no final da carreira e vou retornar com você. Completei aqui, então, os 8 bloquinhos que eu falei pra você, ó. Então, ó, agora eu faço uma corrente, laço o fio, vou pular aqui, sobrou 2 correntes, tá? Pulo aqui essa primeira corrente, vou na última e faço ponto alto. Aqui, nessa carreira, nós finalizamos aqui, então, com uma corrente e um ponto alto. Nessa próxima carreira, a gente já vai iniciar fazendo o nosso bloquinho, tá bom? Iniciar e terminar, tá? Essas carreiras, gente, elas são revezando dessa forma, tá? Agora, eu subo aqui 2 correntes. Se você quiser subir 3, pode subir, tá? Eu tenho o costume de subir 2, porque eu acho que a peça fica mais retinha. Então, agora eu vou virar aqui a minha peça, ó. Laço o fio. Venho aqui aonde eu tenho a minha corrente. Vou completar o meu bloquinho, ó, que eu já fiz aqui 2 correntes. Vou completar com mais 2 pontos altos aqui na corrente, tá? Ficando com o bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou na próxima corrente de espaço, faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou na próxima corrente. Vou seguir fazendo desta forma aqui até chegar lá no final da carreira, ok? E já já eu volto com você. Olha só, cheguei aqui então no final da minha carreira, voltei aqui pra gente finalizar juntas, tá bom? Então, eu fiz aqui meu último bloquinho, ó, faço uma corrente, vou direto aqui na alcinha que a gente tem, ó. Vou fazer 2 pontos altos aqui nessa primeira corrente. Laço o fio e na próxima corrente, que é a segunda corrente, eu faço ponto alto, tá? Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, tá? 2 correntes faz a vez de um ponto alto e uma corrente é a corrente de separação, tá? A corrente de espaço. Viro a minha peça, laço o fio e vou voltar trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Em cada uma das correntes que a gente tem até chegar no final da carreira. E fazendo uma corrente de separação entre eles. Então, vou continuar aqui até chegar lá no final da minha carreira e vou retornar com você. Cheguei no final da minha carreira, ó. Voltei pra gente finalizar juntas, fiz o último bloquinho, faço uma corrente, laço o fio e venho aqui, ó, na segunda corrente que eu tenho. Se você estiver fazendo com 4 correntes pra iniciar, gente, 4 não, aliás, 3. Se você tiver feito com 3 correntes pra iniciar aqui essa carreira aqui anterior, você vai colocar o ponto alto em cima da terceira corrente. No meu caso, como eu faço com 2 correntes, aqui em cima da segunda corrente eu faço o ponto alto, tá bom? Agora, eu subo 2 correntes, vou virar aqui a minha peça. Laço o fio, venho aqui na corrente que eu tenho, vou completar o bloquinho aqui que já tem um ponto alto, que são as 2 correntes, vou completar ele com mais 2 pontos altos aqui na corrente. Faço uma corrente,
Vou para o próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente. Vou seguir trabalhando aqui, gente, até chegar lá no final da minha carreira, tá? E aí eu vou retornar com você. Só lembrando, então, que as carreiras são repetitivas agora, tá bom? Tudo trabalhado aí, bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, já eu volto. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira, ó, fiz o último bloquinho, fiz a minha corrente e voltei pra gente finalizar juntas. Então, aqui na corrente que a gente tem, ó, eu vou fazer 2 pontos altos e em cima aqui da segunda corrente, eu faço o terceiro ponto alto, pra nossa peça ficar retinha. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, vou virar aqui a minha peça e vou voltar trabalhando os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, gente, essas carreiras aqui da base, elas são carreiras repetidas, tá? A gente vai estar sempre fazendo aí do mesmo jeito. O único revezamento é como finaliza e como inicia cada carreira, tá bom? Mas isso é só você olhar aqui, ó. Então, se a gente iniciou essa daqui com 3 correntes, a próxima a gente já vai iniciar direto com bloquinho, tá? Com 3 pontos altos, igual essa daqui, ó. Essa anterior, tá bom? Caso você fique com alguma dúvida. Vou te passar aqui agora a quantidade de carreiras que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o total de 39 carreiras, tá? Eu estou aqui na minha 5ª carreira. Eu vou finalizar ela e vou fazer mais 34 carreiras para mim ficar com 39 carreiras. Se você está fazendo um tamanho maior aí, uma passadeira, você vai continuar então fazendo mais carreiras, tá? Só que você tem que se atentar em terminar com carreiras de número ímpar. Tá bom? Então, eu vou terminar com 39. Por exemplo, você vai fazer um pouquinho maior. Você vai fazer aí 67 carreiras, ou 69 carreiras, ou 79 carreiras, entendeu? Sempre com número ímpar. Ou 71, não sei também, vai daí do tamanho que você vai ter que fazer, tá? E aí, você se atenta pro restante da medida aí dar certo, pro tamanho que a sua cliente pediu, pra parte do início do vídeo, onde eu explico aí a medida que tem, da parte onde eu finalizo a base pra fora, tá bom? Aí você vai saber aí certinho a quantidade de carreiras que você vai fazer. Fez a base, mede o tamanho da base, tá? E mede aí e adiciona junto com essa medida o tamanho que ficou da base pra fora, onde eu passei pra você aí no início do vídeo. Tá bom? Então, eu vou completar aqui as minhas 39 carreiras e vou retornar com você. Eu já fiz aqui, então, as 39 carreiras que eu falei pra você, ó. Eu completei, tá? Então, agora eu vou fazer aqui uma corrente e vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar em outra cor, tá bom? Deixa eu cortar aqui. Puxo aqui. Vou pegar aqui a outra cor e já volto. Peguei aqui, ó, a cor azul centáurea, tá bom? Antes de começar aqui com essa cor, gente, ó, essa parte aqui do fio que sobrou, eu vou tá passando ele, ó, bem aqui em cima dos pontos, ó, pra tá escondendo aí na próxima carreira, tá? Pra já ficar arrematado. Vou passar aqui uma boa parte e aí eu volto com você pra gente iniciar, tá bom? Peguei aqui, então, o fio, ó, vou laçar aqui o fio na agulha, seguro aqui a ponta, tá bom? Pego aqui a minha peça, ó, vou iniciar aqui no mesmo lugar, ó, tá? Nessa parte de cima. Vou vir aqui na lateral do ponto, ó, na lateral das correntes, aliás, e vou fazer ponto alto. Laço o fio. Aqui eu vou trabalhar, gente, um leque, tá? Puxa aqui a segunda laçada e já vou esconder aqui essa ponta, ó. Vou puxar aqui essa ponta pra cá, ó, pra já esconder ela, ó. Finaliza o ponto alto. Puxa ela aqui pra trás agora, laço o fio, volto aqui, ó, puxo a laçada, laço, passo 2, pego a ponta, volto aqui pra frente, finalizo o ponto. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, 1, 2. Laço o fio,
no mesmo lugar coloco mais 3 pontos altos pra gente tá fazendo aqui o lequinho, aliás, a parte da quina, né? Ok? Faço uma corrente, vou para a próxima corrente de espaço, faço meu bloquinho com 3 pontos altos. A gente vai contornar aqui, então, a nossa peça fazendo dessa forma, tá? Do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui nas outras carreiras, que são bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E na parte da quina a gente vai trabalhar o leque. Ó. Vou continuar aqui até chegar no final e aí eu volto com você. Deixa eu finalizar aqui esse bloquinho primeiro. Uma corrente. Venho aqui, ó, para o próximo. Então, já eu volto com você. Então, cheguei aqui no final, voltei aqui pra gente fazer a nossa segunda quina juntas. Faço uma corrente, venho aqui então, ó, na lateral do ponto, faço 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente e vou seguir trabalhando, então, os meus bloquinhos de 3 pontos altos aqui na lateral dos pontos, tá bom? Uma corrente, ó, vou para a próxima. A gente vai trabalhar os bloquinhos, então, ó, sempre aqui na casinha vazia, tá? Onde tem aqui a corrente, ó. Tá vendo aqui, aqui, tá? Então, vou continuar aqui. Já vou dar a volta aqui, gente, por toda a minha peça, tá? Porque vai ser tudo exatamente igual eu te expliquei aqui, tá? As 4 quinas da peça vão ser todas trabalhado o leque, tá? Com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ok? Então, para o nosso vídeo não ficar tão cansativo, eu vou adiantar aqui até chegar no final dessa nossa carreira. E aí eu vou voltar com você pra gente finalizar e iniciar a nossa próxima carreira. Só lembrando que eu vou continuar com a mesma cor, tá bom? Então, já eu volto. Eu já dei a volta aqui, ó, como eu falei pra você. Então, cheguei aqui no final. Aqui, ó, depois do último bloquinho, eu faço uma corrente. Vou fechar com ponto baixíssimo na corrente que a gente tem, aliás, em cima do primeiro ponto alto. Tá? Caminho com ponto baixíssimo aqui, ó, nos 2 próximos pontos que eu tenho. 1 e 2. Cheguei aqui onde eu tenho a alça de 2 correntes. Aqui eu faço um ponto baixo, uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Laço o fio, faço mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque eu vou trabalhar essa carreira aqui do lado avesso da peça. Tá? Pra nossa peça, ela ficar bem retinha aqui, as quinas. Se você quiser continuar trabalhando aqui do lado direito, pode ficar à vontade, tá bom, gente? Mas eu vou virar aqui a minha peça. Deixa eu passar aqui essa ponta desse fio aqui, ó, em cima aqui, pra gente esconder já aqui nas próximas carreiras, tá bom? Vou passar aqui. Já passa aí a sua também. Olha só, depois eu acabo de passar o restante. Então, vou virar aqui a minha peça do avesso. Agora, eu faço uma corrente de separação, laço o fio. E vou começar a trabalhar aqui, ó, na primeira corrente, o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, faço o bloquinho com 3 pontos altos. Essa carreira aqui, gente, é exatamente igual à carreira anterior, tá? A única coisa é que eu tô trabalhando ela do lado avesso. Então, eu vou seguir aqui, tá? Trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos para cada corrente. E lá nas quinas, a gente vai manter os nossos leques, tá bom? Uma corrente, que é aqui, ó. Aqui onde eu tenho a alça de 2 correntes na quina, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Beleza? E no restante aí da nossa peça, nas 4 quinas, tá? No restante da peça aqui, onde a gente tem uma corrente só de separação, a gente vai manter os nossos bloquinhos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente, tá bom? Então, vou continuar aqui até chegar no final da carreira e aí eu vou retornar com você pra gente finalizar juntas e dar início na próxima carreira. Eu já dei a volta aqui, então, por todo o meu trabalho. Voltei aqui pra gente finalizar
juntas essa carreira, tá? Então, eu fiz aqui o bloquinho, ó, faço uma corrente, vou vir aqui na quina, ó, a gente vai completar aqui o leque da quina, tá bom? Então, laço o fio, faço aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, laço o fio, coloco mais um ponto alto aqui pra gente concluir os 3 aqui, ó. Agora, eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo no ponto alto seguinte que a gente tem, tá bom? Ó, ficou dessa forma. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Deixa eu ajustar aqui o fio, ó. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo, para o ponto alto que eu tenho aqui do lado, ó. Ponto baixíssimo e venho aqui direto aqui na alça de 2 correntes, ó, e vou fazer o meu leque, ó, tá? Então, a gente ficou só com essa carreira aqui do meio do lado avesso, tá bom? Faço ponto baixo, uma corrente que faz a vez do ponto alto, faço mais 2 pontos altos, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, formando a nossa quina. Volto a trabalhar aqui uma corrente e bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Em cada uma das correntes que a gente tem aqui. Só lembrando que dentro da quina, a gente vai manter o leque, tá bom? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E para cada corrente de espaço que a gente tem, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, ó, vou dar a volta até chegar lá no final da carreira. E aí, eu vou retornar com você. Eu ainda vou continuar com a mesma cor, tá? Então, vou dar a volta aqui e já já eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Então, vou fazer uma corrente e vou finalizar com um ponto baixíssimo na corrente que tem em cima do ponto baixo. Agora, eu caminho aqui, ó, com um ponto baixo para o ponto que eu tenho aqui do lado, ó. Faço um ponto baixo, uma corrente. Essa carreira aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E na corrente de separação, a gente vai fazer um ponto alto, tá bom? Então, aqui, ó, no próximo ponto de base, ponto alto. Aqui na quina, a gente vai ser da seguinte forma. Aqui, a gente vai colocar um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3. E um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Ou seja, nas quinas a gente vai ficar apenas com 2 pontos altos. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, beleza? E para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó, um ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Aqui na corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, tá bom? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui, até chegar lá no final da minha carreira. Tá bom? Como essa carreira aqui também, ela não tem muito segredo, é só ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto em cima de cada corrente, e nas quinas vão ser dessa forma aqui, ó, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Então, eu vou adiantar, tá bom? Vou seguir aqui até chegar lá no final, e aí eu vou retornar com você pra gente finalizar e iniciar a nossa carreira, que vai ser de ponto puff, que eu vou trabalhar com o fio mônaco na cor branco. Então, já já eu volto. Olha só, gente, já dei a volta aqui então, fiz como eu falei pra vocês, tá? As 4 quinas aqui são iguais, tá bom? Ó. E ponto alto sobre ponto alto, na corrente um ponto alto. Se o seu tiver igual ao meu assim, ó, um pouquinho ondulado, ó, tá vendo? Ó, não tá certinho na mesa, não se preocupe, tá? Tá bom? Vai dar certo. Olha só. Então, ó, cheguei aqui no final, vou alongar um pouquinho a laçadinha aqui da agulha, vou colocar a minha agulha de trás pra frente no segundo ponto alto, tá? A gente tem esse primeiro aqui, que é o ponto baixo, e a corrente tem o segundo, tá bom? Coloco a minha agulha, então, de trás pra frente nele, coloco a laçadinha aqui na agulha, levo lá pra trás, vou ajustar, faço uma corrente e vou cortar o meu fio. Então, agora, eu vou trabalhar aqui uma carreira de ponto puff. Tiro aqui a laçada, ó. Pega a agulha de tapeçaria, a gente já esconde esse fio.
Ou pode esconder aqui em cima também, ó. Vamos passar aqui em cima, que também dá certo. Vou passar aqui, já vou pegar o fio branco e já volto com você. Peguei aqui, ó, o meu fio branco, ó. Faço aqui o nozinho inicial. Vou vir aqui na minha peça, gente, e vou começar aqui, ó. Vou contar aqui de trás pra frente, na parte menor, tá? Vou iniciar bem aqui, ó. Vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No ponto de número 14, eu entro aqui, ó, e faço um ponto baixo e uma corrente, tá? Como eu falei pra você, essa carreira aqui é a carreira de ponto puff. Os nossos pontos puff, eles vão ser com 3 laçadas, porém, esse primeiro aqui eu vou fazer com 4, tá bom? Então, eu laço aqui a primeira vez, segura essa ponta aqui, tá, gente, ó? Eu laço aqui a primeira, venho aqui atrás, opa. Essa primeira, gente, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? É normal, tá? Porque como a gente não tem nada na onde se firmar, dá um pouquinho mais de trabalho, ó. Puxo aqui a primeira laçada, laço o fio, puxo a segunda laçada, laço o fio, puxo a terceira laçada, laço o fio e puxo a quarta laçada. Laçada, gente. 4 laçadas é só nessa primeira, tá? Porque eu quero que ela fique bem gordinha, porque essa primeira ela tem de ficar mais magrinha, então por isso eu coloquei uma laçada a mais. Vou pular aqui o primeiro ponto, vou no ponto seguinte, entro nele, ó, puxo aqui a laçada, laço o fio novamente e vou passar tudo de uma vez. Deixando 2 alças, ó, fiquei aqui com 2 alças, laço e passo as 2, tá bom? Faço 2 correntes, laço o fio, venho aqui no pezinho do último ponto que a gente acabou de fazer, ó, vou puxar 3 laçadas. Puxei a primeira, puxei a segunda, puxei a terceira. Pulo aqui o primeiro ponto de base, vou no seguinte, puxo a laçada, laço o fio e passo tudo de uma vez, até chegar lá em cima. Fiquei com 2 laçadas, laço e passo as 2. Faço 2 correntes, laço o fio, volto aqui no pezinho do ponto e puxo 3 laçadas. Olha só. Pulo o primeiro ponto de base, vou no seguinte, puxo a laçada, laço, passo tudo de uma vez. Fiquei com 2 alças, laço e passo as 2. Faço 2 correntes de separação. Como eu falei pra você, 4 laçadas foi só nessa primeira. Então, o restante é tudo com 3 laçadas, tá? Então, puxo a primeira, puxo a segunda, puxo a terceira, pulo o primeiro ponto de base, vou no seguinte, puxo a laçada, laço o fio e passo tudo de uma vez. Escapou, gente, calma lá. Se você fazer rápido, é melhor, tá? Como eu tô explicando pra vocês, aí acaba que escapa. Faço 2 correntes, laço o fio, novamente venho aqui no pezinho do ponto, puxo 3 laçadas, ó. Pulo o primeiro, vou no seguinte, puxo e passo tudo de uma vez. Olha só, essa laçadinha aqui ficou mais frouxinha. 2, 3. Faço 2 correntes. Novamente, puxo 3 laçadas. A gente já vai fazer a nossa quina juntas, tá? Pulo aqui o primeiro, vou no seguinte, puxo a laçada, passo tudo. Faço 2 correntes, vou laçar aqui o fio, volto aqui no pezinho do ponto, ó, puxo a primeira laçada, laço, volto aqui embaixo, puxo a segunda, laço, volto aqui embaixo, puxo a terceira. Agora, eu venho direto aqui, ó, na alça de 3 correntes, ó, entro nela, puxo a laçada, laço o fio, vou passar aqui nessa primeira, ó, passo tudo, laço, passo as 2. Vou fazer 3 correntes de separação, 1, 2 e 3. Laço o fio, volto aqui embaixo, puxo a primeira laçada, laço, puxo a segunda, laço, puxo a terceira, vou vir aqui na alça de 3 correntes e puxo aqui a laçada, laço o fio e passo tudo. Laço e passo as 2. Faço 3 correntes de separação, laço o fio, volto aqui no pezinho do ponto, ó, puxo a primeira, laço, puxo a segunda, laço, puxo a terceira. Venho aqui na alça de 3 correntes, puxo a laçada, laço e passo tudo. Passo as 2 e agora eu vou fazer 3 correntes. Faço 1,
2 e 3. Então, ó, aqui, né, na quina, gente, a gente vai ter 3 alças de 3 correntes, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, essa daqui é a terceira. Vou puxar novamente aqui a laçada, ó, no pezinho do ponto, ó, lacei o fio, né? Puxo aqui a primeira, laço, puxo a segunda, laço e puxo a terceira. Vou pular aqui agora o primeiro ponto de base, vou no segundo, puxo a laçada, laço, passo tudo, laço e passo as duas. Você vai olhar aqui nessa quina, gente, ó, e vai ver que tem 3 pontos aqui, tá vendo? Ó, tem 1, 2 e 3, ok? E 3 alças de 3 correntes. Então, agora, eu volto a trabalhar alças de 2 correntes, tá bom? 2, venho no pezinho do ponto, puxo aqui as 3 laçadas, ó. Pulo primeiro, vou no seguinte, puxo aqui a laçada, passo tudo, laço, passo as duas, faço 2 correntes de separação. Então, eu vou seguir trabalhando aqui dessa forma, tá? Pulando um ponto de base, fazendo aí o ponto puff com as 3 laçadas e fazendo 2 correntes de separação, tá? Quando chegar lá na quina, eu vou voltar novamente com você para explicar mais uma vez, tá bom? Então, já já eu volto. Cheguei aqui onde eu falei pra você, ó, na parte da quina, só que o meu aqui, gente, ficou faltando um ponto, ó. Então, eu tive que trabalhar nesse ponto aqui, ó. Tá? Mas não tem problema. Se aconteceu isso com o seu, no outro tapete que eu fiz, não ficou faltando um ponto, não. Deu certo. Eu não sei por que aqui ficou faltando um ponto, mas tudo bem. Então, eu faço aqui, ó, 2 correntes. Venho aqui no pezinho do ponto, ó, vou puxar aqui o ponto puff. Entro aqui na alça de 3 correntes, puxo aqui a laçada e passo tudo. Laço e passo as duas. Vou fazer aqui a primeira alça de 3 correntes, ó. Faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio, volto aqui no pezinho do ponto, puxo aqui o ponto puff, venho aqui na alça de 3 correntes, ó, puxo a laçada, laço, passo tudo, laço e passo as duas. Faço 3 correntes, laço, venho aqui no pezinho do ponto, puxo o ponto puff, no mesmo lugar, puxo a laçada, laço, passo tudo, laço, passo as duas e faço 3 correntes. 1, 2 e 3. Laço o fio, venho no pezinho do ponto, puxo o ponto puff, vou pular aqui o primeiro ponto de base, vou no seguinte, puxo a laçada, laço e passo tudo. Laço e passo as duas. Olha só, então, como eu falei pra você, ó, tenho 3 pontos aqui na quina, tá, ó? E 3 alças de 3 correntes. Agora, eu volto a trabalhar 2 correntes de separação, tá bom? Puxo aqui o ponto puff, pulo próximo, vou no seguinte, puxo a laçada, passei tudo, laço, aliás, faço 2 correntes e vou seguir, tá bom? Fazendo dessa forma aqui. Se você ficar com dúvida aqui na parte da quina, volta o vídeo pra você olhar, tá bom? Mas eu creio que é fácil aí a compreensão, tá? Não esqueçam aí de deixar as 3 correntes aqui na parte da quina, tá bom? As 3 alças de 3 correntes, ok? Então, vou dar a volta por todo o meu trabalho e quando eu voltar, já vou ter concluído essa carreira e vou finalizar junto com você, tá bom? Então, já já eu volto. Cheguei no final da carreira, então, ó, voltei aqui pra gente finalizar juntas. Vou fazer aqui, ó, o último ponto puff no pezinho desse aqui, tá? Então, vem aqui, ó, puxa aqui as 3 laçadas. E a gente vai finalizar entrando aqui dentro do primeiro ponto puff que a gente fez. Ó, eu vou entrar aqui dentro, pegando essas laçadinhas. Saio aqui embaixo no pezinho do primeiro ponto, ó. Laço o fio, vou puxar a laçada. E a gente vai vir com ela e vai passar direto aqui, ó, tá? Nas laçadas desse outro ponto puff que a gente tá fazendo. E aí, eu fiquei aqui com 2 alcinhas, eu laço o fio e passo as duas. Faço 2 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo, bem aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez, onde a gente iniciou nossa carreira, tá bom? Agora, eu corto aqui, faço uma corrente e corto o fio. Tá? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui pra ficar certinho, tá bom? Ó.
E aí, gente, nós vamos passar essas duas pontas aqui em cima, ó, das correntes e em cima dos pontos, ó. Vou passar essa daqui pra cá e a outra eu vou passar pro outro lado. Tá bom? E vou pegar o fio na cor azul praia pra gente iniciar aqui, então, a nossa próxima carreira, tá? Agora vai ser tudo na cor azul praia. Calma lá. Tá bem, ó? Passa aqui essa outra ponta pro outro lado, ok? Então, vou fazer isso, já vou pegar a cor azul praia e já volto com você. Peguei aqui o fio azul praia, ó, vou virar aqui a minha peça, vou começar aqui do outro lado, gente, que eu não gosto de deixar todos os arremates todos do mesmo lado, tá bom? Eu vou laçar aqui o meu fio, laço aqui a ponta dele, seguro aqui a ponta, ó. Vou vir aqui em qualquer uma dessas alças da lateral que eu tenho aqui com duas correntes, ó. Só que eu vou começar mais pertinho aqui da quina pra mim já explicar pra você a parte da quina, tá bom? Nas alças de duas correntes, gente, nós vamos fazer tudo com 2 pontos altos, tá bom? Laço o fio, ó. Vou pegar aqui essa ponta e trazer pra cá, ó. Faço o segundo. Vou pra próxima alcinha, 2 pontos altos. Olha, tá? 2 pontos altos. Aqui na quina a gente tem 3 alças com 3 correntes. A primeira eu vou fazer com 2 pontos altos. Faço aqui 1 e 2. Essa daqui do meio, ó, que é a segunda, que é a alcinha central, eu vou fazer o leque, ó. Só que vai ser 2 pontos altos, 3 correntes, 1, 2 e 3. E 2 pontos altos no mesmo lugar. Tá bom? Ó, dessa forma. E no restante das alças aqui, ó, nessa terceira de três correntes, eu faço 2 pontos altos também, tá bom? Em todas as alças aqui da lateral, a gente vai fazer 2 pontos altos. A única alça que a gente vai fazer o leque vai ser a alça central aqui, a alça do meio, tá? Das 3, que a gente vai fazer o leque. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Beleza? Então, ó, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou voltar com você, tá? Mas não se esqueçam de fazer as quinas, tá? Os leques aí das quinas. Exatamente como eu expliquei. Então, já já eu volto. Já dei a volta aqui, ó. Cheguei aqui no final da carreira. Lembrando, então, que eu fiz aqui as 4 quinas iguais, ó, tá bom? Com 3 correntes. Agora, então, vamos continuar aqui para a próxima carreira. Então, vou finalizar aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente fez com ponto baixíssimo. Agora, eu caminho aqui para o próximo ponto que eu tenho aqui do lado com um ponto baixo, ó. Essa carreira aqui, gente, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho. Ó. Nos 4 lados a gente vai fazer assim, tá? Ponto sobre ponto. E aqui, ó, onde eu tenho a alça de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, ok? As 4 quinas vai ser dessa forma. E sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Vou seguir, então, fazendo dessa forma até chegar no final da carreira, tá bom? E aí, eu vou retornar com você. Ok? Então, já já eu volto. Cheguei aqui no final, ó, voltei aqui pra gente finalizar juntas e iniciar a nossa próxima carreira, ó. Só lembrando que a gente tem que fazer o ponto baixo aqui, tá? Lembra que a gente foi pra frente no próximo ponto e fez o ponto baixo? Então, importante trabalhar o ponto baixo nesse ponto aqui também, ó. Então, agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo que eu tenho aqui do lado, ó. Então, vou para o próximo ponto que eu tenho do lado, faço um ponto baixo, uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base e faço ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar bloquinhos de 7 pontos altos
aqui nessa parte menor, porém aqui na parte reta a gente vai ter que revezar, tá? Já fiz aqui os cálculos e vai ter alguns bloquinhos que a gente vai ter que fazer com 8 pontos altos, tá bom? Então, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos. Esse bloquinho a gente vai completar ele quando a gente der a volta, tá? Por enquanto ele vai ficar só com esses 2 pontos aqui mesmo, tá bom? Agora eu faço aqui, ó, 1, 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2 pontos de base, vou no seguinte, faço ponto alto. A gente vai estar formando, gente, entre os bloquinhos, esses quadradinhos aqui, tá? De 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Isso não vai mudar, ok? Agora, eu vou completar aqui, ó, os pontos altos, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6 aqui no último ponto, ó. E aqui na alça de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, vou ficar com 8, ó. Tá? Porque aqui a gente vai manter o leque com 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de separação. 1, 2, 3, laço o fio e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, como eu falei pra você, na parte menor, a gente vai manter... A gente vai fazer os bloquinhos com 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2 pontos altos, tá? Então, eu vou completar aqui os 7. Então, eu tenho 2, vem aqui no primeiro ponto baixo de base que eu tenho, ó. Faço o terceiro ponto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo. Deixa eu contar se tá certinho, ó, 2, 4, 6 e 7. Tá correto, gente. Agora, eu faço 2 correntes, laço o fio, pulo 2 pontos de base. E no terceiro, inicio aqui novamente o meu bloquinho com 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Tá? Aqui na parte menor, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai estar trabalhando, então, bloquinhos de 7 pontos altos, 2, 4, 6, separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Faço aqui as 2 correntes, laço o fio, pulo 2 pontos de base, vou para o próximo ponto, aliás, para o terceiro ponto. Então, eu vou continuar aqui trabalhando os meus bloquinhos aqui nessa parte, tá? De 7 pontos altos, 2 correntes de separação, pula 2 pontos de base, até chegar aqui na quina, ó. Tá? E aí, eu volto com você. Cheguei aqui no final, então, ó, como eu falei pra você, ó. Então, eu fiquei aqui com nessa quina aqui, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui nesse lado menor, tá bom? E aqui, gente, eu fiz 4 pontos altos e aí ficou faltando um ponto, tá vendo? Vou colocar um aumento aqui, ó. Nesse último ponto que eu acabei de fazer aqui antes das correntes, porque a gente tem que ter 7 pontos, tá? Então, aqui na alça de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Opa. Faço 3 correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora aqui a gente vai estar fazendo alguns bloquinhos com 8 pontos altos, tá beleza? Então, já fiz aqui, ó, 2 pontos altos. Eu vou completar os 8, ó, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base aqui dos 6. Tá? Então, laço o fio, vem aqui no primeiro ponto baixo, ponto alto, 3. No próximo, 4. No próximo, 5. No próximo, 6. No próximo, 7 e no próximo, 8. Faço 2 correntes, vou pular aqui, ó, 2 pontos de base. Pulo 1, 2, no terceiro, inicio novamente meu bloquinho com 8 pontos altos. Eu vou te passar aqui a quantidade de bloquinhos que a gente vai estar fazendo com 8 pontos altos, tá? Pra você que tá fazendo aqui o tapete pequeno. Pra você que tá fazendo a passadeira, aí você vai ter que ver aí a quantidade de bloquinhos, se vai bater, se você vai ter que adaptar, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo uma adaptação, ok? Então, já vou te passar aqui. Então, eu vou fazer aqui 4 bloquinhos com 8 pontos altos. Esse daqui é o primeiro, tá bom? Esse é o primeiro. Agora, eu vou estar completando aqui o segundo. Então, eu tenho 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e inicio novamente aqui o meu terceiro bloquinho com 8 pontos altos. Então, eu vou completar aqui esse terceiro, tá? E vou fazer o quarto, tá? Vou completar os 4 e volto com você. Olha só, completei aqui então os 4 bloquinhos com 8 pontos altos, ó, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu faço aqui 2 correntes, pulo 2 pontos de base. Agora, a gente vai fazer 4 bloquinhos com 7 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, inicio aqui meu próximo bloquinho, tá? O meu segundo bloquinho com 7 pontos altos. Então, eu vou completar aqui também os 4 bloquinhos com 7 pontos altos, tá? Lembrando que esse aqui é o segundo, tá bom? E aí, eu volto com você. Completei aqui, então, os 4 bloquinhos com 7 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, a gente vai voltar a trabalhar os bloquinhos com 8 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e inicio aqui meu bloquinho com 8 pontos altos. Nas minhas contas, gente, vão dar mais 3 bloquinhos com 8 pontos altos, tá bom? Então, vou completar aqui, então, esses 3 bloquinhos, tá? Fazendo 2 correntes de separação, pulando 2 pontos de base, ó. 2, 4, 6, 8. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, tá? Até chegar no final da carreira. No final da carreira, não, até chegar aqui na quina, tá bom? Então, já eu volto. Cheguei aqui na quina, ó, como eu falei pra você, então, aqui eu tenho 6 pontos. Aqui na alça de 2 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos e a gente completa os 8 pontos altos, beleza? Faço 3 correntes de separação, faço mais 2 pontos altos. E aqui nessa parte menor, a gente vai trabalhar igual lá do outro lado, tá? Eu já fiz aqui 2 pontos altos, então vou completar aqui os 7. Venho aqui no primeiro ponto baixo de base, faço o terceiro ponto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. E vou continuar trabalhando, então, aqui nessa parte menor, os meus bloquinhos de 7 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Lembrando que vai faltar um ponto, então, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Faltou um ponto aqui, lembra? E a gente colocou o aumento bem aqui. Então, aqui, quando chegar nessa parte aqui, que também vai faltar um ponto, você coloca aqui também um aumento, ok? Então, o que você fez aqui nessa outra lateral maior, você vai fazer desse outro lado também, tá? A adaptação. Você vai fazer, então, aqui 4 bloquinhos com 8 pontos altos, tá? Depois, você faz 4 com 7 pontos altos e depois você vai fazer 3 com 8 pontos altos, beleza? Ao todo, gente, são 7 bloquinhos com 8 pontos altos, tá? Eu só distribuí eles para poder ficar melhor, tá? Coloquei um pouco aqui nesse início e um pouco aqui e deixei aqui no meio os 4 bloquinhos de 7 pontos altos. Se você tiver dúvida, gente, é só olhar aqui, ó. Você pode se basear por essa parte aqui, tá bom? E aí, você faz lá do outro lado a mesma coisa, tá bom? Ok? Lembrando que se você estiver fazendo a passadeira, aí você vai ter que ver aí se vai dar pra fazer todos os bloquinhos com 7 pontos altos, tá? Se vai ter que fazer algum com 8, ok? Então, é isso, gente. Eu vou dar a volta aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com você pra gente dar início na próxima carreira. Cheguei aqui no final, ó, voltei aqui pra gente fazer o último ponto juntas. Aliás, não o último, né? O ponto de número 6, tá bom, ó? Então, laço aqui eu tenho 5 pontos altos, aqui eu faço ponto de número 6. E vou finalizar com um ponto baixíssimo na corrente que a gente tem em cima do ponto baixo. Agora, eu caminho aqui, ó, com um ponto baixíssimo para o próximo ponto que eu tenho aqui do lado. Venho direto aqui na primeira corrente que a gente tem, ó, das duas, faço ponto baixíssimo.
E aqui, ó, dentro eu faço um ponto baixo, uma corrente, faço duas correntes, uma, duas. Vou pular aqui os dois primeiros pontos de base, ó, como esse bloquinho é de 8, a gente vai estar pulando 2 pontos de base, tá? Essa carreira, gente, nós vamos trabalhar bloquinhos de 5 pontos altos, tá bom? Mesmo onde tem aí 8 pontos altos, ok? Então, ó, aqui onde tem 8 pontos altos, para iniciar o bloquinho, eu vou pular sempre 2 pontos de base. Então, pulo 1, 2, no terceiro faço aqui o primeiro ponto alto dos 5. Laço fio, no próximo, o segundo ponto alto. Laço fio, no próximo, o terceiro. Laço fio, no próximo, o quarto. Laço fio, no próximo, o quinto. Então, vai ficar aqui, ó, sobrando um ponto de base, tá bom? Onde os bloquinhos são com 7 pontos altos, vai ficar um ponto alto de cada lado sobrando, tá? Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. Já que onde a gente tem 8, quando a gente inicia para fazer o bloquinho, a gente pula 2 pontos. E quando termina, vai terminar com um ponto só, tá bom? Que a gente pula. Agora, eu faço 2 correntes, laço o fio, venho aqui direto na alça aqui de 3 correntes, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Em todas as quinas a gente vai ficar com 3 pontos altos assim, ó. E aí, entre eles a gente tem uma corrente de separação, tá bom? Agora eu faço 2 correntes, uma, duas, laço o fio. Aqui o bloquinho é com 7 pontos altos. Como eu falei pra você, a gente vai pular só um ponto de base. Vou no seguinte e faço o ponto alto. Vou fazer o meu bloquinho com 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Agora eu faço 2 correntes, laço o fio, venho direto na alça de 2 correntes e faço ponto alto. Faço 2 correntes, laço o fio, pulo o primeiro ponto de base, no seguinte faço ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, ponto alto. Eu vou seguir trabalhando aqui, então, essa lateral aqui, gente, que é a menor, que tem 7 pontos, a gente vai pular, como eu falei pra você, um ponto aqui e deixar um aqui sem trabalhar. Faço 2 correntes, um ponto alto, direto aqui na alça de 2 correntes, tá bom? 2 correntes, laço o fio, pulo o primeiro ponto de base e vou no seguinte. Vou seguir trabalhando, então, desta forma até chegar lá na quina, tá bom? E aí eu volto com você novamente pra gente fazer a quina ali juntas, ok? Então, já já eu volto. Cheguei aqui onde eu falei pra você, na parte da quina, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer juntas, ó. Fiz aqui o bloquinho com os 5 pontos altos, faço as 2 correntes, laço o fio, venho direto na alça de 3 correntes, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço 2 correntes, uma, 2, laço o fio, vamos iniciar o bloquinho de 5 pontos altos, porém aqui tem 8 pontos altos, então eu já inicio pulando 2 pontos de base. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 2 correntes, ponto alto na alça de 2 correntes. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, porque é bloquinho com 8, faço 5 pontos altos. Então, gente, nós vamos seguir trabalhando, igual eu expliquei pra você, tá bom? Na parte onde tem os 8 pontos altos, pra iniciar o bloquinho a gente pula 2, tá? Sempre fazendo aí os bloquinhos com 5 pontos altos, ok? Tanto onde tem os bloquinhos com 8, tanto quanto onde tem os bloquinhos com 7 pontos, ok? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho, quando chegar no final eu volto com você.
Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz aqui então os 5 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo na corrente que tem em cima aqui do ponto baixo, tá bem? Agora aqui, ó, eu vou subir aqui, ó, 6 correntes, tá? 3 faz a vez de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 3 faz a vez aí de uma alcinha de 3 correntes, tá bom? Venho aqui, ó, no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente, laço fio, vou pular aqui o primeiro ponto de base, vou no seguinte e faço ponto alto. Agora, gente, na carreira anterior a gente tinha aqui os nossos bloquinhos com 5 pontos altos, nessa carreira a gente vai ficar com 3, tá bom? Vamos deixar de trabalhar o primeiro e o último. Então, eu fiz aqui o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro. Aqui, eu vou fazer 2 correntes de separação, tá? Nas outras partes, eu vou fazer só uma, igual eu fiz aqui. Porém, aqui na parte da quina, vai ser 2 correntes. Então, eu faço 1, 2, laço o fio, vou vir direto aqui, ó, no primeiro ponto alto dos 3, faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, laço o fio, em cima do próximo ponto alto, faço ponto alto. Novamente, faço 2 correntes, laço o fio, em cima do terceiro ponto alto, faço ponto alto. E faço 2 correntes, deixa eu virar aqui, me peço. E venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto de base, dos 5, vou no seguinte, faço ponto alto. E vou completar o meu bloquinho com 3 pontos altos, ó. Assim. Faço uma corrente, laço o fio, venho aqui no ponto alto que eu tenho aqui, ó, sozinho. Faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto de base e vou completar meu bloquinho com 3, tá? Então, aqui na parte reta, gente, nas partes retas, vai ser dessa forma aqui, tá bom? Ó, uma corrente, vem direto no ponto alto sozinho, faço ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3 e ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente e vou continuar, ó, faço meu bloquinho com 3 pontos altos. Vou continuar até chegar lá na parte da quina, aí eu volto com você pra gente fazer mais uma vez juntas. Cheguei novamente aqui na parte da quina, ó, então eu fiz o bloquinho com os 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço o fio, venho direto aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu tenho dos 3, faço ponto alto, subo 2 correntes, 1, 2, laço o fio, venho aqui, ó, no segundo ponto alto dos 3, faço ponto alto. Faço 2 correntes. E no terceiro ponto alto, faço ponto alto. Faço 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto de base, vou no segundo e faço o meu bloquinho com 3 pontos altos. Então, gente, esta carreira vai ser toda trabalhada dessa forma, tá? As únicas diferenças aqui, então, são na parte da quina e o restante é tudo dessa forma aqui, tá bom? Eu vou dar a volta e já volto com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz aqui o bloquinho de 3 pontos altos, faço a corrente e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui, ó. 1, 2, 3. Então, nela eu faço ponto baixíssimo. Agora, eu caminho aqui direto pra alça de 3 correntes com um ponto baixo, ó. Faço uma corrente. E aqui eu vou colocar mais 4 pontos altos, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 e 4. Contando aqui com esse primeiro, a gente ficou com 5. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto que a gente tem aqui dos 3, nós vamos fazer agora bloquinhos de 3 pontos altos, tá? A gente vai manter os pontos, porém, vai ser pontos baixos, ó. Então, eu faço aqui 1, 2 e 3. Aqui, na parte da quina, gente, vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Venho aqui no primeiro ponto alto que a gente tem, faço ponto alto sobre ele.
E na alça de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E sobre o ponto alto, laço o fio. Na próxima alça de 2 correntes, coloco 3 pontos altos também. E ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, aqui na quina, nós vamos ficar com um total, ó, de 2, 4, 6, 8 e 9 pontos altos, tá? 3 aqui nas correntes, ó, e um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui dos 3, tá bom? Agora, eu faço 2 correntes, venho direto aqui no primeiro ponto alto, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Faço uma corrente, venho direto aqui na alcinha de 3 correntes e faço 5 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma corrente, vou vir aqui sobre os meus 3 pontos altos e faço um ponto baixo para cada um deles. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para a próxima alcinha e faço 5 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência dessa nossa carreira, tá bom? 3, 4 e 5, tá? E a parte da quina, as quinas vão ser desta forma aqui, tá? Então, eu vou dar a volta e quando chegar aqui no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz aqui os 3 pontos baixos, faço uma corrente, vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que a gente tem em cima do ponto baixo. Agora, eu vou subir 6 correntes, tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou voltar aqui, ó, contando de baixo para cima na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo formando um picô. Tá bem, ó? Laço o fio, vou para o próximo ponto de base, faço ponto alto. Essa carreira nós vamos trabalhar um ponto alto, um picô, tá bom? Aliás, não em todos os pontos, a gente sempre vai deixar um ponto sem trabalhar, mas eu vou te explicar, tá bom? Então, agora aqui eu subo as 3 correntes, venho aqui, ó, em cima do ponto, pego as 2 alcinhas e faço ponto baixo. Laço o fio no próximo ponto de base, faço ponto alto. Subo 3 correntes, pego as 2 alcinhas do ponto e faço ponto baixo. Laço o fio, vou para o próximo ponto de base, faço ponto alto. Gente, peraí um pouquinho, que deu uma desfiadinha aqui e aí isso me incomoda. Deixa eu refazer rapidinho, tá? Ó, vou para o próximo ponto de base e faço ponto alto. Subo 3 correntes. Pego aqui, ó, as 2 alcinhas do ponto e faço ponto baixo. Laço o fio. No próximo ponto de base, que é o ponto de número 5, eu vou fazer só um ponto alto, tá? Então, a gente tem, ó, 5 pontos altos, porém, a gente tem 4 picôs. Ok? Agora, eu venho direto aqui em cima do ponto baixo que eu tenho aqui do meio, ó, o segundo aqui dos 3, e faço ponto baixo, sem fazer corrente, tá? Laço o fio. Venho direto aqui, ó, no primeiro ponto alto que eu tenho, aqui da parte da quina, faço ponto alto. Subo 3 correntes, aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ponto alto com picô em cima, ó. Opa, vou para o próximo. 3 correntes, laço o fio, subo 3 correntes, pego as 2 alcinhas do ponto, faço ponto alto. Vou trabalhar em todos os pontos altos, um ponto alto e um picô, somente no último ponto que não, tá bom? Isso tanto aqui na parte da quina, quanto no restante, tá? Na parte reta. Ó. Três correntes, pego as 2 alcinhas e faço ponto baixo. Ponto alto no próximo ponto de base, 3 correntes,
Faço picô. E o último aqui, a gente vai fazer só um ponto alto. Só um ponto alto não, né, gente? Um ponto alto normal, sem picô, tá? E venho aqui, ó, no ponto baixo do meio, ó, dos 3 e faço ponto baixo, sem fazer corrente. Laço o fio e vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, tá bom? 4 pontos altos com picô, o último ponto alto sem, tá bem? Aqui, ó, a gente tem 9 pontos altos, porém a gente tem apenas 8 picôs, ó, 2, 4, 6 e 8. Então, essa aqui vai ser a sequência dessa última carreira aqui, tá bom? Eu vou dar a volta e quando chegar no final, volto com você pra gente arrematar. Eu já dei a volta aqui então, ó, por todo o meu trabalho, tá? E agora a gente vai finalizar juntas aqui. Vamos fazer o arremate e depois a gente vai estar fazendo o lacinho, né? Caso você queira fazer o laço, tá, gente? Pra quem não quiser, tudo bem também. Então, vou arrematar aqui com vocês, tá? Então, vou terminar aqui, ó, fazendo um ponto baixo no segundo ponto aqui que eu tenho da carreira anterior. Vou alongar aqui um pouquinho essa laçadinha, gente. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, bem aqui onde a gente fez as nossas 3 correntes, ó, no pezinho delas. Coloco a laçadinha na agulha, levo lá pra trás, ajusto. Ó, vou fazer aqui uma corrente e aí a gente vai cortar aqui o fio. Corta um pedacinho maior pra gente tá fazendo o acabamento aí, tá bom? Olha só. E aí, gente, ó, você vai dividir aqui esse fio, ó. A gente vai dividir aqui, ele aqui no meio, vai dar um nozinho. Deixa eu dividir aqui as pontas de 3. Pra garantir que ele não vai soltar e desmanchar a peça aí da sua cliente, tá bom? Olha só, agora eu vou usar a agulha aqui, ó, pra tá passando uma parte pro outro lado, só pra eles não tá no mesmo lugar e a gente dá um nozinho, tá bom? Aí eu vou fazer aqui o nozinho. Ó. Vou fazer aqui o nozinho e eu vou pegar essa ponta, eu vou pegar a agulha de tapeçaria e vou esconder aqui, ó. Vou trazer aqui nessa parte aqui que é mais fechadinha e esconder na trama os pontos, a ponta do fio, tá bom? Nos pontos aí, ok? Vou dar até mais um, ó. E aí, gente, ó, vou voltar pra mostrar pra vocês bonitinho aqui como que ficou, tá? Voltei aqui então pra mostrar pra você como que ficou aqui o nosso tapetinho. Eu ia desenvolver, gente, um laço, né, pra gente colocar. Porém, eu encontrei esse modelinho aqui no YouTube, ó, que eu gostei bastante. E eu já vou aproveitar, já vou deixar pra vocês o link dessa aula, tá bom? Vou deixar na descrição o link dessa aula, tá? Que é de uma outra artesã, mas eu achei tão lindinho que eu falei, não vou desenvolver nenhum não, eu vou usar esse mesmo, tá? E aí eu vou deixar pra vocês o link da aula dela na descrição, tá? Eu só vou posicionar ele aqui, vou colocar nessa quina aqui, gente, eu acho que ficou bem mais bonitinho. Eu ia colocar aqui mais no meio, ó, mas no meio não, mas aqui assim, ó. Só que eu achei que aqui ele ficou muito mais charmosinho aqui nessa parte, ó. Não ficou? Eu gostei dele aqui. Então, eu vou deixar o link da aula, tá? Já vou fazer aqui a colagem do lacinho, tá? A aplicação. A princípio, eu colo com um pouquinho de cola. E depois eu vou vir com um fio de seda pra poder ficar bem mais seguro aqui, pra ele não estar soltando. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado da nossa videoaula, tá bom? Beijos e até a próxima.